E o Tarobá Cidade está de volta. Em Londrina, entre as formas de contenção da propagação do coronavírus, a Prefeitura resolveu adiar a reabertura do comércio que estava prevista para hoje, dia 6 de abril. Essas decisões estão sendo tomadas com base nos cientistas, na medicina, para que a gente possa proteger a vida das pessoas, inclusive daqueles que não concordam, né? Porque eles não estão imunes a isso. Às vezes a pessoa não concorda, pode ser ela que pegue o coronavírus ou algum familiar dela. Então, enfim, a minha função como prefeito é exatamente pensar nisso, é proteger a vida do cidadão e cidadã londrinense. E eu concordo que as pessoas tenham essa opinião divergente e respeito, né? É um momento delicado pelo qual o mundo passa, né? Enfim, existem muitas outras questões envolvidas e cabe a gente buscar o equilíbrio. Isso. Normalmente a pessoa que não concorda, e eu entendo, é a pessoa que eventualmente está sem trabalhar e está passando por um momento delicado. E a gente tem que compreender isso. Agora, eu não posso, de maneira cruel, falar, eu escolho o meu emprego ou eu escolho morrer. Olha que situação. Olha que situação difícil. Então, a gente tem que encontrar uma maneira que a gente possa proteger o bem maior de todo mundo, que é a vida, e também a gente encontrar uma maneira que a gente consiga sair desse momento e fazer com que as pessoas, paulatinamente, de forma gradativa, continuem a ter a sua fonte de renda. E é isso que a gente está trabalhando. Então, eu compreendo, respeito, né? E a essas pessoas a mensagem que eu posso dizer é que nós estamos trabalhando muito também no sentido de que a gente possa o mais rápido possível, com a previsão de isso acontecer no dia 13, caso seja possível, a gente começar a retornar de forma gradativa, a reabrir o comércio, a reabrir a indústria, preservando a segurança, né, e a prevenção, medidas de prevenção para proteger a vida das pessoas. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do município, em Londrina, até agora são 51 casos confirmados de Covid-19. Destes, apenas 16 estão internados em hospitais, 1 óbito e 5 pessoas recuperadas. 40 casos suspeitos e 405 casos descartados. Para falar sobre isso, eu recebo aqui ao vivo em nossos estúdios o epidemiologista da 7ª Regional de Saúde, Dr. Flávio Henrique Musi Santana. Dr. Flávio, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Afinal de contas, qual que é a situação da nossa região, da nossa cidade? Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia, telespectadores do Tarobá Cidade. É um prazer poder estar aqui novamente, contribuindo aqui na TV Tarobá. Os dados, eles são, claro que causam um alarme em todo mundo. As opiniões divergentes, como o prefeito colocou, elas são importantes para a gente encontrar soluções, mas o que chama atenção nos dados, apesar da preocupação da gente já ter um óbito e tudo mais, é que a gente tem poucos casos em crianças e, se a gente for olhar a faixa etária de quem foi acometido, também a gente tem poucos casos em idosos. O que chama atenção é que, muito provavelmente, isso só olhando os dados, sem colocar a minha opinião pessoal, mas assim, é que o isolamento está dando o resultado que se esperava. Porque em outros países em que o isolamento acabou sendo tardio, a gente viu que a maioria dos casos, inclusive dos óbitos precoces, aconteceram nas idades mais avançadas e em crianças, né? Então, se a gente for olhar, a casela ali das crianças, ela estava até de crianças internadas, tudo está vazio. Isso por conta da proteção que está se causando pelo isolamento. Como uma medida preventiva, a gente não sabe o outro desfecho se a gente tivesse seguido outro caminho. Mas os dados mostram que o efeito esperado está acontecendo. Doutor, em caso de suspeita do Covid-19, como que as pessoas devem se portar? Eu estou com suspeita de estar com corona, eu faço o quê? Eu corro para o sistema público? Faz o quê? Qual que é a orientação? Como a gente vive num sistema misto, a gente tem o sistema público universal e tem também o sistema privado. Aquele que é segurado pelo sistema privado, ele deve procurar a porta de entrada, que normalmente é um pronto atendimento, um hospital. Agora, no sistema público, ele deve entrar em contato com... Aqui em Londrina, a gente tem um número que é o Disque Corona, para se orientar no primeiro momento. Qual que é o número do Disque Corona? 0800... A gente vai colocar, nossa produção vai pegar, vai colocar. De cabeça, que tem também um 0800 do Estado, perdão. Mas é o Disque Corona e tem também o Disque Corona do Estado. Ok. 0800 418 53.
Bem. Tá? Esse é o do Estado. O do município eu não me lembro de cabeça. Mas, de qualquer forma, ele vai se orientar. E o que eu chamo a atenção, que é mais importante de tudo isso, é em relação aos sintomas de alarme. Tá. Então, a desconforto para respirar, o que a gente chama de dificuldade para respirar, o termo médico é dispneia, ou o desfalecimento por conta da dificuldade respiratória. Isso deve ser acionado o SAMU de forma urgente, e seriam os casos mais graves. E aqueles em que a tosse levou a uma dificuldade respiratória, que aí esse sim, ou aciona o SAMU, ou se não tiver como naquele momento, procurar o pronto atendimento mais próximo, ou a UPA, ou o hospital de referência é o HU, mas ele vai ser referenciado no segundo momento. As outras portas de entrada estão sendo o Hospital Zona Norte, Zona Sul ou qualquer uma das UPAs da cidade. Tá. Doutor, pergunta que todo mundo quer fazer. Por que demora tanto para sair o resultado se a pessoa está só suspeita ou se ela realmente está comprovado com coronavírus? A gente tem, assim, também dois caminhos. No setor privado, o exame também não é feito aqui. Ele é coletado aqui e enviado para Brasília para ser analisado. O nosso, ele é coletado aqui e foi feita uma logística, inclusive utilizando o avião do estado para levar até Curitiba. Curitiba, ele né? ainda não foi descentralizado. Quando ele for, que demanda toda Fica uma mais estrutura. rápido. Sim. Mas agora o LACEN já colocou mais gente, a gente já está tendo resultado em 1 ou 2 dias do envio da amostra. Então, a gente já está conseguindo uma velocidade maior. No início, o problema foi a falta do kit, do reagente para ser feito o exame lá. E aí isso é um problema mundial, que os produtores acabaram utilizando muito, que é Coreia do Sul e China, e acabou faltando no mercado mundial. Agora, isso está sendo reposto aos poucos, houve doação para o Ministério da Saúde, e assim, nas próximas semanas, a tendência é que a agilidade aumente, porque esse reagente já chegou em quantidade maior, mas ainda está centralizado em Curitiba. Para quem continua trabalhando, não é grupo de risco, mas não está fazendo home office, no meu caso, por exemplo, que eu saio de casa e tenho que voltar para casa. Questão de higienização de roupas e sapatos, como é que eu faço para adentrar em casa? É bom tirar o sapato? A gente já ouviu matérias falando sobre isso. Sim, existe essa possibilidade, até circulou algumas informações em relação a tapetes e carpetes. O ideal é ter ali na entrada um pano com o hipoclorito diluído, né? Úmido, para você já limpar a sola do tênis, de repente deixar esse tênis na porta de entrada, já entrar com o sim, e a roupa que você chegar a tirar e já colocar para lavar sem ter necessidade de ter um cuidado específico. O profissional de saúde já é uma outra orientação. Um protocolo mais rigoroso, né? Geralmente, a roupa que ele usa no serviço de saúde, em tese, tinha que ficar lá para ser higienizada lá. Isso não acontecendo, aí tem que ter um cuidado especial. Mas o pessoal do dia a dia, assim, do cotidiano, não há essa necessidade de um tratamento específico. Você viu que curioso que o doutor falou? Questão do uso das máscaras. A gente fica com a mesma máscara o dia inteiro. Não adianta, gente. Tem que trocar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. E uma questão muito legal é que você pode reutilizar depois essa máscara, se for de tricoline, essas máscaras como ele mostrou, colocando também no micro-ondas, né? Porque o calor vai fazer matar o vírus. Eu sugeriria, como ele falou também, assim, primeiro fazer a lavagem e depois fazer isso, né? Pra garantir. Ou com o ferro ou com o micro-ondas. É uma ideia muito boa. Mas eu sugeriria higienizar antes lavando primeiro. Não vai colocar, depois você vai colocar comida no micro-ondas, né? Por conta dessa mistura, porque é ali onde a gente esquenta o alimento. Mas como o calor mata? Mas de certa forma é melhor você primeiro fazer essa pré-lavagem. Pecar pelo excesso de zelo. Exatamente. Doutor, queria agradecer que o senhor veio aqui. Doutor Flávio Henrique Musi Santana, médico epidemiologista da 17ª Regional de Saúde. Foi um prazer recebê-lo e volte mais vezes, por favor, trazendo novidades e atualizando a gente sobre essas questões. Fico à disposição, prazer. Obrigada. Todo mundo sabe que o peixe é um alimento leve e importante para a saúde, não é verdade? Mas quando você tem um peixe que, além de super nutritivo, também é fácil de fazer e delicioso de comer, aí é tudo de bom. A tilápia Copacol é assim. Os filés são sem espinhas. As mamães podem dar sem preocupação para as crianças, elas vão amar. E como os filés vêm congelados, 1 a 1, separadinhos, fica fácil descongelar. E daí você pode fazer no dia que você quiser, guardar o restante congeladinho no freezer. Fácil, né? A Copacol também tem os filés e as iscas empanadas. São super práticas e tem também postas, petiscos e pratos prontos de tilápia. Experimente, eu tenho certeza que você vai adorar. Descubra receitas e dicas no site diadepeixe.com.br. Fica mais gostoso porque a tilápia é Copacol. Em tempos de crise, o momento pede atenção redobrada
com as finanças. Mas como fazer isso? A planejadora financeira, Juliana Cita, é quem dá algumas dicas. Olá, eu sou Juliana Cita, planejadora financeira pessoal. E em momento de tantas incertezas, eu gostaria de te convidar a avaliar quais as mudanças você teve na tua vida ao longo dessas últimas 2 semanas, que não foram poucas, não é mesmo? Mudanças no contexto familiar, mudanças no contexto profissional e que provavelmente impactarão a sua vida financeira. Por isso, nesse momento, é fundamental que você conheça o seu orçamento e quais os impactos que ele vai sofrer com todas essas mudanças. Para isso, a gente pode começar dividindo em 2 grupos, o grupo das receitas e o grupo das despesas. No grupo das receitas, você precisa se questionar se a sua renda ela vai ser afetada, por quanto tempo ela pode ser afetada, se quando tudo voltar ao normal, ela retoma do mesmo ponto, anterior. Em relação às despesas, acho que a gente aqui pode começar a avaliar quais as despesas, quais os gastos você pode temporariamente diminuir. Aqui, gastos com lazer, gastos com viagens, gastos com confraternizações, aniversários, combustível, se a ideia é de ficar em casa nesse momento, Então, assim, dentro desses 2 grandes grupos, a gente começar a fazer uma avaliação para que a gente tenha um pouco mais de clareza em relação ao todo. E obrigada, Juliana Cita. Agora, mais do que nunca, é hora da gente pensar na nossa saúde financeira, não é mesmo? No próximo bloco, no Tarobá Cidade, vamos falar sobre o fechamento dos parques e praças em Londrina para a contenção do Covid-19. Intervalo é rapidíssimo e eu volto já já.